O seu Deus é o capital. Eu sei, mas é verdade. E em relação a esse Deus, eu ainda não conheci nenhum ateu. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre capitalismo e cristianismo, porque existe essa polarização entre religião e dinheiro. Meu amigo, enquanto no Brasil tem muitas igrejas que não só falam sobre ajuntamento de capital, quanto reforçam isso nos seus púlpitos, tem outras igrejas que condenam os ricos logo pro fogo do inferno. Menino, eu vou dizer pra você, pega logo o seu suco de uva, porque o papo hoje tá muito bom. Olá, seja bem-vindo novamente ao meu canal, e para você que está chegando pela primeira vez, seja aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, que felicidade ter você aqui. Esse espaço de hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e dinheiro. Você pode ficar à vontade para bater esse papo comigo enquanto eu vou falando com você aqui. Você vai escrevendo no comentário embaixo o que você tá achando. Vamos conversando, porque daí eu vou te respondendo e a gente vai construindo essa comunidade. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é capitalismo e quando foi que ele surgiu. Entretanto, pode parecer simples, mas não é, porque são muitas linhas dizendo como que isso surgiu. E aí, então, a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu na visão de Marx, mas é assim, bem superficial, porque eu vou focar no outro autor, que é o outro sociólogo que eu vou abordar no vídeo de hoje. Para ele, o capitalismo surgiu de maneira lenta, bem gradual, assim, na Idade Média, e se desenvolveu por causa dos burgueses, que eram pequenos comerciantes que estavam ali começando a ter algum tipo de ajuntamento de riqueza, justamente por causa da industrialização que estava acontecendo. Eles estavam ali tendo fábricas e pequenas fábricas, e depois eles começaram a se desenvolver e a juntar riquezas, ter algum tipo de poder dentro daquela sociedade feudal, e aí começou todas as crises que vocês já devem ter estudado no livro de história. E também outra questão que aconteceu que fez com que desenvolvesse o capitalismo foi a mercantilização, todo esse processo de exportação, de ir viajando para poder levar produtos e também buscar produtos, né? Essa troca de mercadoria, o início da propriedade privada, aí nesse contexto todo deu surgimento ao capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que tem como motor motriz o sistema de obtenção de lucro, sabe? E a obtenção de ajuntamento de riqueza, através de bens e também de dinheiro mesmo, assim. E esse acúmulo de capital torna a burguesia, que eram esses comerciantes, muito poderosos, e eles já começaram a deter os meios de produção. As pessoas que trabalhavam para eles por um salário, que é essa massa operária, era responsável pela mão de obra. Então, assim, começou a ter um monopólio sobre o dinheiro, sobre o trabalho, sobre os bens de consumo, e aí surgiu o capitalismo. É claro que eu tô falando isso aqui de maneira bem superficial, as coisas são muito mais profundas. Eu vou deixar inclusive aqui um link aqui embaixo se você quiser conhecer mais sobre a visão de Karl Marx sobre o que é capitalismo e como que ele surgiu, tá bom? Agora, o primeiro sociólogo que veio e desenvolveu uma tese concisa sobre capitalismo e religião foi Max Weber, que ele escreveu o livro Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Esse livrozinho bonitinho aqui. Inclusive, ele foi o primeiro a definir esse termo, capitalismo. Basicamente, nesse livro, ele também defende que o capitalismo nasceu de forma sem ser intencional, eles não estavam tentando mudar o mundo feudal. As coisas foram acontecendo de maneira lenta e gradual e as coisas foram juntando-se uma a outra. Mas o que ele vem dizer é que essa teoria dele sobre religião e capitalismo, como sendo um pequeno impulsor nessa questão do capitalismo, não é que a teoria dele vem substituir a de Marx, mas ele entende que isso também foi um fator que fez o capitalismo se desenvolver. A gente sabe que houve uma reforma protestante liderada por Lutero, e quando isso aconteceu, as igrejas começaram a surgir na Europa. E essas igrejas surgiam cada uma com sua doutrina, com sua visão de mundo, e assim nasceram os calvinistas, os anglicanos, que tinham e defendiam uma igreja que é mais puritana. Eles tinham a intenção de fazer com que a igreja daquela Idade Média pudesse se voltar àquela cristã primitiva e desenvolver um senso de pureza, uma igreja que era comprometida com Deus, uma igreja que não se misturava com o mundo, uma igreja que tinha algum tipo de ascetismo religioso, que é justamente isso, de não se comprometer com o mundo, né? Porque se você amar o mundo, o amor do Pai não tá nele, sabe? Mais longe ainda foram os calvinistas, principalmente, porque eles vieram impulsionar o capitalismo de maneira muito mais significativa. Como? Eles vieram legitimar uma ética do espírito do capitalismo, a ética cristã, na verdade, que é voltar o trabalho e a poupança em duas coisas que andam juntas. A concepção de trabalho dessas pessoas mudou. O trabalho começou a ser um fim em si mesmo e começou a ser desenvolvida uma ideia de aperfeiçoamento profissional e uma questão de acumulação de capital. Agora, por quê? Os indivíduos que eram vistos como as pessoas que conseguiam juntar esse capital e se desenvolver e se especializar profissionalmente, eram vistos como pessoas que cumpriam a vocação divina que Deus os predestinou. E esse capital acumulado, essa prosperidade, eram sinais claros, visíveis da aprovação divina sobre a vida daqueles homens que escolheram se
se abdicar do mundo e dos prazeres carnais. Mas não foi só isso. Alguns outros teóricos, eu vou deixar aqui também, se você quiser fazer um estudo muito mais profundo sobre isso, vou deixar o link do livro também, mas também porque essas pessoas começaram a ter muito maior acesso à Bíblia. A Bíblia começou a ser liberada para todo mundo. Essas pessoas, cristãs protestantes que estavam ali, elas começaram a distribuir a Bíblia para as pessoas e ensinar as pessoas a ler e a serem alfabetizadas. Então o nível de educação subiu muito dentro das pessoas protestantes. E esse nível de educação subiu, não foi estudando qualquer livro, foi estudando a Bíblia. Então as pessoas aprendiam a ler estudando a Bíblia. Nas regiões luteranas da Alemanha foi visto um salto absurdo na educação para essas pessoas que estavam ali sem ter perspectiva nenhuma, né? Elas começaram a ler e a entender das coisas por si próprias. Então isso fez com que as pessoas quisessem melhorar no trabalho, aumentando a questão de obtenção de lucro e ajuntamento, porque essas pessoas que começaram a ler e a estudar, elas também queriam o favor divino e a aprovação divina sobre a vida delas. Então o que elas tinham que fazer? Trabalhar bastante, que o resultado viria, com maior nível educacional, com a vontade de trabalhar bem maior, porque isso mostrava o favor divino na vida daquelas pessoas. Quanto mais eles ajuntavam riquezas, melhor começava a ter a qualidade de vida dele, as coisas a prosperarem. Então era um sinal claro de que Deus estava com eles. Agora eu vou te mostrar esse outro fator que foi imprescindível para a economia vir se desenvolver graças à influência de protestantes. Então vamos lá, pode estar vendo o gráfico aí agora. Beleza, galera? Toma seu golinho de suco de uva aí. Se você não se inscreveu no meu canal agora, este é o momento, hein? Esse é o momento, galera, isso mesmo. Ok, vamos seguir. Olha o gráfico aqui, ok, beleza? Então, à esquerda, vocês vão ver que isso é um gráfico para as universidades protestantes e à direita é um gráfico para a Universidade Católica. Veja só, olha para essa parte vermelha no primeiro gráfico das universidades protestantes. Esse primeiro gráfico significa o interesse por cursos seculares. Olha como cresceu absurdamente a partir do ano de 1525, esse gráfico vermelho. Olha aí. Olha o interesse das pessoas protestantes por cursos voltados para teologia. Olha aí, esse gráfico azul a partir do ano de 1525. Ele caiu demais, ele caiu drasticamente, porque as pessoas protestantes agora elas não queriam mais esse curso de teologia. Na verdade, elas queriam cursos que estavam mais vinculados à medicina, a direito, a artes. Enquanto isso, a gente vai para lá para a fase da Igreja Católica, na verdade da Universidade Católica, e você vai ver que em 1525, pegando a mesma data aí, ainda há uma queda bem brusca também sobre o interesse para cursos de teologia e um aquecimento também interessante sobre cursos de medicina, direito e outros tipos de curso. Só que aí a gente vê que ela dá um aquecimento de novo, né? Ela dá aquela queda, mas ela cresce novamente e parece se encontrar com as pessoas interessadas nos cursos que não são voltados para a teologia. A gente percebe que a influência protestante foi muito grande, porque essas pessoas que estavam sendo esses profissionais aqui, eles entraram no mercado de trabalho muito mais especializado. Isso significa o quê? Mais lucro. No sistema capitalista hoje, o dinheiro ele dá sentido para a vida das pessoas, ele dá felicidade para a vida das pessoas, ele dá propósito para a vida das pessoas. Todo mundo, quando tem dinheiro, está triste. As pessoas começaram a ser consumistas, porque o dinheiro dá a elas a sensação de prazer. E aí remota novamente a felicidade. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui, tá? Esse vídeo aqui, ó, bom demais. Cara, se você perder esse vídeo, tá dona de assistir. Muito bom, muito bom. Mas você não vai sair desse vídeo agora não, rapaz. Calma, calma. E bota mais um pouquinho de suco de uva aí no seu copo pra gente continuar conversando. Aí o capitalismo se separou completamente do cristianismo. Teve algumas religiões, principalmente acho que em 1950, mais ou menos 1940, alguma coisa, no Brasil, elas continuaram ligadas com essa questão, que foram as religiões que eram voltadas para a teologia da libertação e teologia também da prosperidade. A gente tem algumas igrejinhas, especificamente no Brasil, e algumas igrejas que são tradicionais, mas em todos os púlpitos a pregação é simplesmente voltada para a prosperidade. Tudo é sobre bênção, tudo é sobre prosperidade. E se você não está dessa forma, Deus não está com você. Na verdade, eu preciso te dizer que isso é uma grande lavagem cerebral. Isso é uma coisa que te importa na sua vida e no seu relacionamento com Deus. O que Ele pode te dar e como Ele pode te prosperar. Eu preciso te dizer que Deus não é o seu seu Deus é o capital. Eu sei, mas é verdade. E em relação a esse Deus, eu ainda não conheci nenhum ateu. Você já conseguiu entender mais ou menos por que a igreja cristã não condena muito assim o capitalismo? Entendeu? Então, vou deixar bem assim, bem claro. É justamente por causa dessa máxima que as pessoas ainda acreditam. São dois motivos. As pessoas ainda acreditam nessa máxima entre meritocracia e predestinação em relação ao dinheiro. É difícil condenar aquilo que você quer tanto, sabe?
E também porque o cristianismo ele é uma religião de muitas mudanças. De quando ele começou a surgir lá na época de Cristo, e depois os seus discípulos começaram a ser chamados de cristãos porque se parecia com esse Cristo, essa primeira igreja foi a igreja que transformou a sociedade onde ela vivia, mas e aí ela foi mudando com o tempo. Dentro do Brasil, que é um país majoritariamente cristão, tem mais de 32 mil denominações religiosas e cada uma do seu jeito, da sua doutrina. E outro fator muito, muito importante, que é triste, é que as pessoas perderam a referência do cristianismo. O cristianismo dessa Idade Média, que tinha o capitalismo ali vigente, elas estavam trabalhando para que a sociedade melhorasse como um todo. Você lembra que eu falei para você que eles estavam alfabetizando todas as pessoas para que todo mundo fosse educado e tentando melhorar a vida de todo mundo? O que acontece hoje é que as pessoas que detêm maior capital, elas não estão tentando ajudar ninguém da igreja, elas querem cada vez mais prosperar. Olha o preço absurdo que cantores cobram para poder cantar na igreja e pregadores. Gente do céu, a comercialização da fé. As pessoas perderam a referência, acreditam muitas vezes muito mais em pastor e em uma pessoa que está aqui na frente do YouTube do que na própria palavra. Polarização entre cristãos e capitalismo, religião e dinheiro. Muitas pessoas acreditam assim, Jesus condenou a riqueza. Mas o que ele estava condenando ali não era a riqueza. O que ele estava condenando ali era a avareza. E Jesus sempre condenou foi o Deus mamon no coração das pessoas. Não adianta a gente ficar criticando o capitalismo na internet e tal, sendo que na vida pessoal tudo que a gente quer, tudo que a gente vive reforça esse sistema injusto. Nós devemos desconfiar de todo o sistema humano e seus ismos, inclusive o cristianismo sem poder. Jesus disse que nós deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo, mas nós não somos apenas reformadores sociais. Nós não estamos aqui para poder falar sobre amor, sobre justiça, sobre caridade e beleza. Isso é parte do cristianismo, mas não é ele todo. E nós também não devemos pensar apenas que Deus está ali para nos dar as coisas como se fosse um caixa eletrônico, porque também não é assim. Jesus não foi extremos. Ele é o Deus que se fez homem para morrer por nós. Não é porque você tem que ser uma pessoa boa e ajudar o próximo que você tem que se esquecer que Jesus é Deus. Jesus não era só um reformador social. Ele é Deus, pregando arrependimento, confissão de pecado e graça. Esse é o vídeo de hoje. Eu convido você para mais uma vez se inscrever no meu canal e a gente vai continuar falando sobre esses conflitos entre sociedade e religião. Eu espero que vocês tenham se sentido muito à vontade comigo. Um beijo e até a próxima.